Na entrada ensolarada de uma igreja rústica, uma garotinha desalinhada de longos cabelos claros está de mãos postas. Ela olha para o interior sombrio e se dirige ao reverendo, com a voz esperançosa, pedindo permissão para entrar e orar. De dentro, o reverendo, um jovem de impressionantes olhos vermelhos, a observa atentamente. Ele tem certeza absoluta de que esta é a primeira vez que se encontram e, no entanto, enquanto a observa do corredor da igreja, uma profunda sensação de reconhecimento o atinge. Apesar da lógica da situação, ele sabe exatamente quem é essa garota. O encontro desencadeia uma enxurrada de memórias de uma vida passada. Ele se vê como era antes, um adulto trabalhador em outro mundo, que passava todo o seu tempo livre em frente à tela brilhante de um computador, perdido no mundo dos videogames. A lembrança causa uma pontada aguda em sua cabeça. Ele se recorda da imensa variedade de jogos que jogou, desde aventuras clássicas de RPG até complexas simulações de romance. A memória culmina em seus momentos finais. Ele vê seu antigo eu desabar de repente, perdendo a consciência e caindo no chão de ladrilhos. Sua consciência retornou com a visão de um mundo novo e misterioso. Ele havia renascido como um bebê, Claelban, o quinto filho de uma família nobre em uma cidade vasta e desconhecida. Ele se lembra que sua nova vida não foi pacífica no início. Quando criança, foi lançado em um mundo caótico de espadas e magia, forçado a enfrentar criaturas monstruosas. Mas isso foi há muito tempo. Mais de 10 anos se passaram desde sua reencarnação e, sem nenhuma compreensão clara de seu propósito, ele se estabeleceu em uma vida tranquila como padre do campo, agora trilhando o caminho para sua modesta igreja. Ele permanece no templo silencioso, observando a jovem enquanto ela se ajoelha diante da grande e serena estátua de uma deusa, sua pequena figura dedicada à oração. Ele acha a situação surreal, questionando-se quem poderia ter imaginado que um encontro tão fatídico ocorreria neste templo remoto. Sua certeza aumenta, não deixando espaço para dúvidas. Ele a reconhece como a heroína do jogo Otome que jogou em sua vida passada, The Beyond Painted in Rainbow. Seus olhos, embora baixos, parecem conter uma luz frágil e de outro mundo. Ela permanece completamente absorta, seu corpo tremendo com a pura intensidade de sua prece. Ele entende agora. Ela veio a este lugar para lamentar a morte de sua mãe, e sua oração é um apelo desesperado pela alma dela. Esta cena solidifica tudo. Ele se lembra do enredo do jogo. A oração dela se tornaria uma luz divina, uma proteção para o povo. E o papel dele neste mundo? Ele é o padre anônimo e sem importância que descobre a Santa Reina. A percepção de seu próprio papel nesta história o atinge com uma força imensa. Enquanto essa nova realidade se assenta sobre ele, as forças da garota finalmente se esgotam. Terminada a sua oração, ela desaba sobre o tapete. Ela se esforça para ficar de pé e se vira para sair, agradecendo ao reverendo e esperando que sua oração permita que sua mãe descanse em paz. Mas, ao dar um passo, suas pernas cedem. Ele grita um aviso e avança, segurando-a pouco antes de ela atingir o chão. Segurando sua forma frágil, ele observa a condição dela de perto. Seu cabelo está desgrenhado e suas roupas, gastas. Ela está totalmente abatida, completamente exausta após terminar sua oração. Ele assegurava, uma dura constatação o atingindo. Ele nunca imaginou que a santa seria uma garota tão digna de pena. Ao despertar em seus braços, os olhos dela se arregalam em confusão e espanto. Sua confusão instantaneamente se transforma em pânico. Ela se afasta dele apressadamente, curvando-se em uma reverência profunda e frenética, clamando que sente muito. Ela então se prostra completamente no chão, consumida pela culpa de como pôde ter preocupado o reverendo, implorando por seu perdão. Ele observa sua forma trêmula e a tranquiliza em voz baixa, dizendo que está tudo bem e lembrando-a de que estão na casa da deusa. Um momento de silêncio passa entre eles. Buscando acalmá-la, ele explica gentilmente que este é um lugar onde todos recebem uma mão amiga. Ele pergunta se ela gostaria de descansar um pouco, talvez com um chá, o que a faz erguer o olhar, surpresa. Ela hesita, gaguejando que mal está apresentável e se sente suja por não ter conseguido se lavar. Kael simplesmente descarta suas preocupações, dizendo que não se importa nem um pouco. Enquanto o som do sino da capela ecoa pelo ar, ele muda de assunto com uma oferta simples e gentil, uma torta de maçã. A oferta é imediatamente aceita. Reina devora a torta com uma fome desenfreada, seus olhos fechados em puro e abençoado alívio. Ele a observa do outro lado da mesa, um sorriso gentil se formando em seu rosto. A pobre garota, ele pensa, estava clara e incrivelmente faminta. Sua mente então retorna à origem do mundo, o além pintado em arco-íris, um jogo Otome. Era uma fantasia romântica na qual a Santa Reina encontra o amor enquanto salva o mundo ao lado de seus companheiros. Ele se lembrou do caminho sombrio traçado pela história. Como um padre sem nome, seu dever era enviar a Santa para a capital. No entanto, ele sabia que esse futuro ainda não estava definido e que, antes de tudo isso, Reina sofria abusos de seu pai em seu terrível ambiente na cidade natal. Ele continuou a ponderar se mandá-la embora era a escolha certa. Se os eventos seguissem a história original, ela apenas enfrentaria abusos mais severos disfarçados de treinamento. Seus pensamentos foram interrompidos quando Reino chamou. O rosto dela, manchado de lágrimas de alívio, iluminou-se ao dar outra mordida. Ela exclamou de boca cheia que a comida estava incrivelmente saborosa. Ele a observava, um sorriso leve e gentil enfeitando seus lábios. Sua expressão gentil endureceu enquanto ele cerrava o punho. Ele sabia o que a esperava se seguisse aquele caminho. Enviar a garota para aquele lugar seria a pior decisão possível. Seu olhar se aguçou com determinação. Nesse caso, havia apenas uma coisa que ele poderia fazer. A voz da garota cortou seus pensamentos novamente, perguntando se ele era o reverendo. Trazido de volta ao presente, ele a tranquilizou para não se preocupar com ele, oferecendo-lhe mais comida se quisesse.
Ela aceitou timidamente. Ele então percebeu que ainda não tinha ouvido o nome dela. Ele perguntou se deveria chamá-la de Senhora Reina, ou simplesmente Reina. Ela confirmou que seu nome era Reina, garantindo-lhe que estava tudo bem. Ele ofereceu um pequeno sorriso e se apresentou formalmente, afirmando que havia começado a trabalhar como padre naquele mês. Seu nome, ele disse, era Clael Ban. Ela ouviu, um sorriso gentil e contente se formando em seu próprio rosto enquanto segurava a comida. Ela então se desculpou por sua franqueza. Ela ergueu o olhar da mesa, surpresa, quando Kael fez uma pergunta, se ela gostaria de começar a trabalhar neste templo. Ele continuou, explicando seu raciocínio. A julgar pela prece que ela havia feito mais cedo, ele via nela o potencial para um dia se tornar um membro do clero. Ele sugeriu que ela poderia aprender as artes sagradas enquanto trabalhava como uma irmã no templo. Sua expressão se enrijeceu com determinação. Este era o caminho a seguir. Ele protegeria a reina. Ele tinha certeza disso. Iria acolhê-la agora mesmo, criá-la como um pai faria e ensiná-la as artes sagradas para que ela pudesse se proteger melhor. Era a melhor escolha que ele poderia fazer por ela. Sua convicção interna foi recebida com a hesitação externa dela. Reina levantou-se de repente, com a voz cheia de incerteza. Ela perguntou se ele tinha certeza mesmo, questionando se ele não se importaria de ter alguém como ela por perto. Ele estendeu a mão, pegando-a dela gentilmente. Olhando diretamente para ela, ele falou com uma intensidade contida, dizendo simplesmente que precisava dela. Ele pediu que ela apenas ficasse com ele, a menos que fosse contra a ideia. Um momento de silêncio se passou entre eles, com as palavras dele pairando no ar. A mão dela começou a tremer na dele. Um som embargado escapou de seus lábios enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas contidas. A represa de sua compostura se rompeu. Reina se lançou para a frente, envolvendo os braços ao redor dele e soluçando incontrolavelmente em seu ombro. Kael se ajoelhou, abraçando-a e oferecendo o conforto que podia. Em outra parte do templo, a reverenda fechou os olhos, um sorriso leve e sereno adornando seus lábios. No templo, uma quietude serena se instala sob a neve que cai suavemente. O sino na torre está em silêncio, e uma estátua permanece de braços abertos, oferecendo consolo silencioso. O templo tem vista para uma pequena e pacífica vila aninhada nas colinas, com suas luzes brilhando calorosamente no crepúsculo. Lá dentro, a oferta de Kael para que ela tomasse um banho é recebida com um suspiro de puro choque por Reina, seus olhos arregalados de incredulidade. Ela confessa timidamente que nunca tomou um banho antes, acreditando que, para alguém como ela, usá-lo certamente traria um castigo divino. Ela se oferece para simplesmente se lavar no poço, mas Kael recusa firmemente, afirmando que a noite está fria demais para isso. Ele se encontra em um dilema. Ele está determinado a fazer com que ela use a banheira, mas sua total falta de experiência apresenta um problema que ele precisa resolver de alguma forma. Uma ideia se forma em sua mente, uma solução simples, embora não convencional, onde ele poderia simplesmente se juntar a ela e mostrar como se faz. Ele imediatamente recua do pensamento, seu rosto corando. A ideia é perigosa, parece quase criminosa. Enquanto ele luta com seus pensamentos, Reina olha para baixo, com as bochechas coradas. Com uma resolução silenciosa, ela faz um pedido simples. Ela usará a banheira, se ele a acompanhar. A proposta inocente dela o deixa atordoado e em silêncio. Ele só consegue gaguejar que tomar banho juntos é algo que eles não deveriam fazer. A hesitação dele é completamente mal interpretada. Reina desaba em um ataque de pânico, pedindo desculpas profusamente e gritando que deveria saber que ele seria contra tomar banho com uma garota suja. Kael, igualmente em pânico, gesticula freneticamente, tentando desesperadamente transmitir que ele nunca, jamais pensaria tal coisa. Ele tenta acalmar a garota confusa, explicando que está tudo bem e que eles podem tomar um banho juntos. Vendo o pânico contínuo dela, ele rapidamente esclarece que irá apenas ensiná-la a usar o banho corretamente. Perto dali, uma grande tina de madeira cheia de água fumegante aguarda, com uma toalha cuidadosamente pendurada na lateral. Dentro do banheiro, Kael gentilmente ajuda a Reina com a toalha enrolada em seu pequeno corpo, assegurando-lhe que não há nada com que se preocupar. Sua postura calma desaparece quando seus olhos pousam nas costas dela. Sua expressão endurece, seu olhar fixo no que ele acaba de descobrir. Revelada sob o pano, há uma tapeçaria horrível de cicatrizes, uma densa rede de feridas entrecruzadas que cobre suas costas inteiras. Inconsciente de sua descoberta, Reina pergunta timidamente o que há de errado. O olhar de Kael se suaviza com profunda empatia enquanto ele lhe diz que ela fez um bom trabalho em suportar tudo aquilo. Ele se ajoelha atrás dela, estendendo a mão. Uma luz suave começa a brilhar enquanto ele entoa uma única e poderosa palavra, cura. Numa cascata de luz suave, as cicatrizes desaparecem de sua pele, deixando suas costas completamente lisas e sem marcas. Ela toca o próprio ombro, incrédula, dizendo ao reverendo que seu corpo está diferente. A umidade constante, a coceira e a dor que a atormentaram por anos desapareceram, substituídas por uma sensação de conforto e bem-estar. Olhando para a própria mão com olhos grandes e inocentes, ela faz uma pergunta simples, questionando em voz alta se ela se tornou estranha de alguma forma. Ele explicou gentilmente que essa sensação de alívio é como as coisas deveriam ser. O que era estranho, ele esclareceu, era considerar a dor como algo comum na vida. Ele então a guiou para um pequeno banco ao lado da tina de madeira fumegante, instruindo-a a se sentar para que ele pudesse lavá-la. Enquanto ela se acomodava na água morna, seu rosto corou e sua respiração ficou presa na garganta pela sensação desconhecida. Ele começou a lavar o cabelo dela gentilmente, perguntando se a água estava muito quente. Ela respondeu hesitante que estava bem, depois acrescentou que era agradável e morno, perguntando em voz alta se isso também era poder dele. Ele riu, esclarecendo que era simplesmente água quente, e anunciou que ela estava toda limpa. Depois de se secar, ela parou diante de um espelho, seu reflexo quase como de uma estranha.
Ela sussurrou, incrédula, perguntando se era realmente ela. Ele afirmou gentilmente que era assim que ela sempre deveria ter sido, dizendo-lhe que ela havia se tornado muito bonita. A percepção pareceu sobrecarregá-la. De repente, ela mergulhou de volta na água do banho com um grande respingo, assustando-o. Ele chamou o nome dela, perguntando o que havia de errado, mas ela simplesmente soltou um longo suspiro trêmulo. Submersa até o queixo, lágrimas de alívio escorriam por seu rosto sorridente, misturando-se com a água morna. Mais tarde naquela noite, sob um céu estrelado, os dois descansavam em uma única cama dentro da capela silenciosa. Ele acordou em algum momento da noite, suspirando para si mesmo ao perceber que isso era inevitável. Ele refletiu sobre como era descuidado da parte dela dormir ao lado de um homem que acabará de conhecer, independentemente de quem ele fosse. Seus pensamentos foram interrompidos quando ela começou a se mexer, gemendo durante o sono. Eu não gosto disso, ela murmurou, o rosto contorcido em angústia. Eu odeio dor. Ela geme durante o sono, suas palavras um apelo desesperado. Dói, ela está solitária e implora para não ser deixada sozinha. Ao seu lado, Kael observa, sua expressão se enrijecendo com determinação. Ele se inclina, puxando-a para um abraço gentil. Ele sussurra palavras de conforto, dizendo para ela não se preocupar, que ele está bem ali com ela. Sentando-se, ele estende a mão sobre a forma perturbada dela. Uma luz suave se acumula em sua palma enquanto ele lança um feitiço para acalmar sua mente. Cura mental. A magia faz efeito quase instantaneamente. Os sulcos profundos de angústia em sua testa se suavizam, substituídos por uma expressão mais calma. Ele continua a acariciar gentilmente o cabelo dela, murmurando que está tudo bem. Ele promete a ela que todas as suas lutas serão definitivamente recompensadas. Ele reflete sobre a vida que ela deve ter levado, uma jornada dolorosa semelhante a andar descalço em uma estrada de espinhos. Mas ele jura que as desgraças dela terminam aqui. De agora em diante, ele pensa, tudo o que ela precisa fazer é viver. Ela deve desfrutar de refeições saborosas, tomar banhos quentes e dormir profundamente, sem preocupações, coletando toda a felicidade que perdeu pelo caminho. Ele zela por sua forma pacífica, aninhada na cama. Afinal, ele conclui, é assim que uma criança deveria viver. Suas esperanças para o futuro dela continuam a se formar em sua mente. Ele deseja que ela certamente encontre a felicidade, que se torne uma heroína tão radiante que todos a invejarão no momento em que a virem. Ele a imagina se apaixonando pela pessoa a quem está destinada. Um sorriso gentil, porém melancólico, toca seus lábios enquanto ele aceita uma verdade dolorosa. Um dia, esse dia chegará, e ela o deixará. Ele a observa enquanto ela dorme, com uma expressão gentil. Ele diz a ela para não se preocupar por enquanto, apenas para dormir bem. Enquanto ela descansa pacificamente, uma promessa silenciosa se forma em sua mente, ele garantirá que ela sempre possa fazê-lo. Ele está decidido a agir para proteger o futuro brilhante dela. O passado de Reina foi um ciclo implacável de dor e negligência. Ela era trancada em um pequeno e frio depósito, subsistindo com refeições miseráveis de pão duro e sopa estragada. Todos os dias, era forçada a realizar tarefas exaustivas, e qualquer erro percebido era recebido com repreensões irracionais, gritos e chicotadas brutais. A voz de seu agressor ecoava em sua memória, gritando para que ela parasse de enrolar, chamando-a de lixo inútil e exigindo saber por que estava chorando. Por muito tempo, ela acreditou que aqueles dias difíceis nunca terminariam. Mas então, uma voz diferente rompeu seu desespero, assegurando-lhe gentilmente que tudo estava bem. Era a voz de Kael. Ele a olhava com olhos calmos e firmes, prometendo-lhe que não se preocupasse. Ele estava bem ali com ela agora. Ao ouvir suas palavras, seus olhos se arregalaram em um silêncio atônito, um vislumbre de descrença e esperança surgindo em seu rosto. A memória se desvaneceu, trazendo Reina de volta ao presente. Ela estava deitada na cama ao lado de Kael, que dormia, mas estava inquieto, murmurando de forma ininteligível como se estivesse preso em um pesadelo. Ela se sentou, sua expressão cheia de preocupação enquanto o observava, suas mãos pairando incertas à sua frente. Ele continuou a se virar e remexer, seu rosto contorcido em angústia pelos terrores invisíveis de seu sono. Em um gesto quieto e carinhoso, Reina puxou suavemente o cobertor para cima, cobrindo-o com mais segurança. Enquanto olhava para ele, sua mente se encheu com imagens de sua bondade, os sorrisos gentis e os olhares tranquilizadores que ele sempre lhe ofereceu. Ela se aninhou mais perto dele, encontrando consolo em sua presença. Ela sussurrou para si mesma como era quente, como o reverendo era maravilhosamente quente ao seu lado. Enquanto ela observava, o sono de Kael permanecia agitado. Seus lábios se entreabriram e ele murmurou uma palavra fragmentada, parecendo chamar pelo reverendo. Ele parecia estar discutindo com alguém em seu sonho, sua voz firme ao proferir uma única palavra de negação na noite. Não. Sua angústia audível despertou Reina completamente. Com os olhos arregalados e preocupados, ela se inclinou para mais perto, sussurrando repetidamente o nome dele, Lord Kael. Seus chamados suaves ecoavam do quarto até o campanário da igreja lá fora, um contraste gritante com a turbulência em seu sono. Os eventos do dia anterior vieram à sua mente. Ele se lembrou de estar na capela, observando Reina se prostrar no chão em um gesto de profunda reverência. Ela se levantou, agradecendo-lhe profusamente e expressando a esperança de que suas ações permitiriam que sua mãe finalmente descansasse em paz. Mas, ao se virar, seu corpo, enfraquecido pela exaustão, cedeu. Ela tropeçou, e ele avançou instantaneamente, gritando um aviso enquanto a segurava pouco antes de ela atingir o chão. A memória da capela se desvaneceu com o passar da noite. A luz da manhã invadiu o quarto, e o som do chilrear dos pássaros gentilmente tirou Kael de seu sono. Ele se mexeu, seus olhos se abrindo lentamente.
Um peso e um calor estranhos em sua mão chamaram sua atenção, fazendo-se perguntar o que era. Ele olhou para baixo e encontrou Reina, dormindo profundamente, com a cabeça apoiada na beirada de seu colchão. Ela havia segurado sua mão a noite toda. Uma expressão suave cruzou seu rosto quando ele entendeu. Ela havia ficado ao seu lado durante seu pesadelo. Ele olhou para sua forma pacífica no quarto silencioso da manhã, e uma sensação de calma o envolveu. Ele olhou para a garota adormecida, com a mente a mil. Ele a acolheu para protegê-la de mais abusos, mas por um breve momento, a situação o fez temer que tivesse cometido um pecado grave. Seus pensamentos se clarearam ao reconhecer a verdadeira identidade dela, Santa Reina, a protagonista do jogo Otome The Beyond Painted in Rainbow. Ele conhecia o futuro dela, ela estava destinada a crescer, tornar-se a santa que salva o mundo e, eventualmente, se apaixonar por um dos belos protagonistas masculinos da história. Ele considerou sua própria posição. Para um mero personagem secundário, um padre figurante, acolher a figura central da história seria normalmente um ato ultrajante. No entanto, quando seus olhos se abriram de repente, ele sentiu uma onda de convicção. Ele não se arrependia nem um pouco de sua decisão. Olhando para ela com uma nova determinação, ele fez um voto. Já que as coisas chegaram a esse ponto, ele mesmo criaria esta jovem e vulnerável reina. Ele a protegeria até chegar a hora de ela assumir seu lugar na história principal na academia. Enquanto a luz da manhã preenchia o quarto, ele tentou acordá-la gentilmente. Ele chamou seu nome, dizendo que já era de manhã, mas ela apenas se mexeu e resmungou em seu sono. Ela finalmente se sentou, esfregando os olhos sonolentos com um grande bocejo. Kael a observava, com um sorriso gentil no rosto. Seus olhos focaram lentamente nele, e ela murmurou seu nome em tom de pergunta, Lord Clael. Ele confirmou sua presença com um simples, sim, sou eu. Ela então perguntou se já era de manhã. O sorriso de Kael se alargou enquanto ele lhe desejava um bom dia, e ela retribuiu o cumprimento. Com um som pequeno e espontâneo, ela esticou os braços bem alto acima da cabeça. O gesto simples e inocente pegou Kael completamente de surpresa, seus olhos se arregalando em choque. Ele rapidamente cobriu o rosto, envergonhado. Foi por pouco, pensou ele, percebendo com alarme que, se fosse um homem com certas predileções, não teria conseguido resistir a tal tentação. Reina apenas inclinou a cabeça, olhando para ele em completa confusão. Ele sugere que é hora de Reina trocar de roupa, mas para imediatamente, percebendo o problema óbvio, ele não tem nenhuma roupa feminina em sua casa. Em resposta, ela puxa gentilmente a manga da camisa que está vestindo, a camisa dele, e garante que está bem com essas roupas, afirmando que gosta muito delas. Ela então enterra o rosto no tecido, inspirando profundamente e explicando que o cheiro dele a acalma. Um pouco sem graça, Kael aceita o argumento dela, decidindo que pode simplesmente comprar roupas novas para ela mais tarde. Enquanto ela permanece encolhida na cama, ele aperta a ponte do nariz em frustração. Ele sabe que essa situação parece incrivelmente suspeita e decide que não pode deixar mais ninguém vê-la assim. Tendo se vestido com seu traje formal de reverendo, ele se prepara para sair. Ele promete a Reina que voltará ao meio-dia e pede que ela espere por ele. Ela concorda, pedindo baixinho que ele volte logo. Enquanto se afasta da casa, ele sente uma pontada de arrependimento por ter que deixá-la sozinha. Seu destino é a cidade de Eggbell, uma típica cidade rural localizada a 7 dias de caminhada a leste da capital do reino de Seinkle. Este não é apenas o lugar onde ele foi designado para trabalhar, mas também a cidade onde Reina nasceu. Ele chega diante de um prédio grande e imponente, a Ulster Trading, uma proeminente casa mercantil. Com uma expressão sombria, ele a reconhece como a pedra angular da cidade, administrada pelo mesmo homem que abusou de Reina, o pai dela. O interior reflete a imensa riqueza da empresa, adornado com finos vasos de porcelana e um candelabro ornamentado e cintilante. Um homem corpulento e careca com um largo sorriso surge, abrindo os braços em um gesto grandioso. Ele cumprimenta Kael com surpresa fingida, dando as boas-vindas ao reverendo Ban à sua humilde morada. Enquanto é conduzido a um assento, Kael mantém um sorriso educado. Ele confirma internamente que este é de fato o pai de Reina, pensando consigo mesmo que o rosto do homem parece ainda mais socável pessoalmente do que nas ilustrações do jogo. Ele iniciou a conversa diretamente, informando ao homem corpulento que o motivo de sua visita era sua filha, Reina, que havia chegado ao templo que Kael supervisiona. Em resposta, o pai de Reina suspirou, pressionando a mão no rosto em exasperação. Ele lamentou que sua filha aparentemente tivesse causado problemas a Kael. O homem continuou com suas queixas, referindo-se a Reina como uma coisa de sangue inferior, nascida de sua amante. Ele alegou que ela causava perturbações em sua mansão todos os dias e que ele não deveria ter se dado ao trabalho de criá-la, acrescentando que, apesar de suas tentativas de ser rigoroso, ela ainda não conseguia dominar as boas maneiras. Sob sua aparência plácida, a fúria de Kael se acendeu. Ele ferveu por dentro, reconhecendo as palavras do homem pelo que eram, uma tentativa vil de justificar a fome e o abuso que Reina havia sofrido, enquadrando-os como disciplina necessária. Com seu sorriso educado retornando, ele calmamente informou ao homem que um dia o faria pagar por todos os malfeitos que cometeu para seu próprio enriquecimento. Ele então conduziu a conversa de volta ao assunto em questão, a senhorita Reina. O pai gaguejou, admitindo que, embora tivesse reservas em entregar sua filha, também havia considerado vendê-la. Kael interveio, explicando que assim que soube da aptidão de Reina para as artes sagradas, decidiu que queria levá-la para seu templo. Para enfatizar sua oferta, Kael colocou uma bolsa pesada sobre a mesa com um baque surdo. Ele explicou que o dinheiro era para cobrir quaisquer custos, insistindo para que o homem o aceitasse. O pai de Reina olhou fixamente, com os olhos arregalados de choque e ganância ao ver as moedas, reconhecendo que era uma quantia considerável. O pai rapidamente entendeu e aceitou.
Kael então revelou que o pagamento era quase todo o dinheiro que sua família lhe dera quando ele se tornou independente, mas que por Reina, valia a pena. Ele não tinha arrependimentos. A surpresa do homem se transformou em um sorriso lascivo. Ele zombou dos gostos refinados de Kael, descartando Reina como nada além de pele e ossos e sugerindo que, com tanto dinheiro, ele poderia ter encontrado uma garota muito melhor. Deixando o encontro para trás, a expressão de Kael se transformou em uma de silenciosa satisfação. Seus pensamentos, no entanto, estavam longe de ser pacíficos. Ele fez um voto silencioso e furioso de que, um dia, garantiria que o pai de Reina enfrentasse a justiça. Com essa promessa fortalecendo sua determinação, ele seguiu de volta para a visão familiar de seu templo. Ao passar pela porta, ele anunciou seu retorno. Foi recebido pela visão de Reina, que esfregava diligentemente o chão com um balde e um pano. Ela ergueu o olhar e o recebeu calorosamente em casa. Ele observou a cena, perguntando se ela estava no meio da limpeza e disse-lhe gentilmente que não havia necessidade de se incomodar com tais tarefas. Os ombros dela caíram de ansiedade. Ela se desculpou profusamente por agir sem a permissão dele, explicando que só queria ser útil de alguma forma. Vendo a aflição dela, Kael ajoelhou-se ao seu lado e afagou suavemente sua cabeça. Ele a tranquilizou, dizendo que não estava nem um pouco zangado e que sua ajuda era genuinamente apreciada. Ele disse que estava tudo bem, e ela olhou para ele, seu medo começando a diminuir. Ele então se levantou e olhou ao redor, comentando sobre como o lugar havia se tornado limpo e bonito. Reina observava, com um leve sorriso no rosto. Sua observação casual deu lugar ao choque quando ele realmente percebeu o estado do salão principal. A pedra, a madeira e o vidro brilhavam com um lustre impossível. Ele se perguntou se não estava limpo demais. O templo inteiro, uma estrutura construída há 50 anos, agora parecia ter sido construído naquele mesmo dia. Estava absolutamente imaculado, restaurado a um estado de perfeição que desafiava qualquer explicação normal. Ele passou a mão pela pedra imaculada, com os olhos arregalados em descrença. As próprias paredes pareciam brilhar com uma luz interior. Ele se perguntou se aquilo poderia ser o resplendor divino sobre o qual apenas lera. Aquele brilho solene e divino confirmou sua suspeita. Olhando para a estátua restaurada da deusa, ele teve certeza. Não havia dúvida em sua mente de que aquilo era uma bênção da própria deusa. Ele se virou para a jovem atrás dele, sua voz cheia de uma mistura de admiração e confusão. Reina, o que você fez aqui? Ele perguntou. Aterrorizada, ela começou a tremer, gaguejando que não tinha feito nada de errado e que apenas havia limpado tudo como faria normalmente. Vendo a aflição dela, sua expressão imediatamente se suavizou em um sorriso largo e reconfortante. Ele abriu os braços, explicando que estava simplesmente surpreso com quão bonita a capela havia se tornado. Ele estava, insistiu, muito feliz por estar tudo tão mais limpo agora. O alívio dela foi palpável. Com um sorriso radiante de olhos fechados, ela expressou sua felicidade por Lord Kael estar satisfeito. Ele desviou o olhar, decidindo ignorar o evento milagroso por causa dela. Não era nada demais, disse a si mesmo, se a capela estivesse apenas um pouco mais limpa do que ele esperava. Ele aceitou as palavras dela, mas um pensamento o incomodava. Mesmo no jogo de que se lembrava de sua vida passada, um milagre dessa magnitude nunca havia ocorrido, apesar da limpeza diligente de Reina. Algo estava diferente agora. Ela, no entanto, permanecia alegremente alheia ao conflito interno dele, com uma expressão de puro e simples contentamento. Com o assunto resolvido por enquanto, os dois saíram do salão principal, a fraca luz sagrada ainda pairando no ar ao redor deles. Lá fora, o sino da capela soou, seu tom claro marcando o passar da tarde. Mais tarde, dentro da residência, eles discutiram suas tarefas. Reina, segurando um balde, anunciou que limparia os quartos dos fundos e desejou-lhe sorte em seu trabalho da tarde. Segurando um livro, Kael a aconselhou a não se sobrecarregar. Quando ele se virou para ir para a capela, ela gritou alegremente que faria o jantar, incentivando-o a dar o seu melhor. Ele está na entrada da capela, ainda se recuperando, enquanto os moradores locais começam a chegar. Eles o cumprimentam calorosamente, perguntando se podem orar, embora uma mulher expresse sua preocupação, acreditando que ele deveria ter descansado um pouco mais. Enquanto passam por ele, uma sensação de admiração se espalha pelo pequeno grupo. Uma mulher comenta com espanto que a dor crônica em suas costas, que ela sentia por algum motivo, desapareceu depois que ela fez uma pequena limpeza naquela manhã. Outro morador concorda, observando que o próprio ar parece diferente do habitual. Os murmúrios baixos se transformam em exclamações de incredulidade e alegria. Um homem flexiona o braço, surpreso que a rigidez em seus ombros desapareceu, enquanto um ancião se maravilha com o fato de seus joelhos parecerem mais saudáveis. Eles começam a se perguntar em voz alta se esta é a bênção da deusa, chamando por Kael enquanto ele observa, desconcertado com os eventos milagrosos. De repente, a atmosfera pacífica é quebrada. Um jovem de cabelo espetado invade a capela, amparando seu companheiro gravemente ferido. Ele grita por ajuda, implorando para que alguém cure o ferimento de seu amigo e explicando que um monstro na floresta foi o responsável pelo ataque quase fatal. Eles deitam um homem ferido no chão em meio aos moradores alarmados. A expressão de Kael endurece enquanto ele avalia o corte profundo e sangrento. Ele reconhece a gravidade imediatamente. Sem tratamento, o homem não sobreviverá. Ele questiona internamente suas próprias capacidades, duvidando se suas artes sagradas subdesenvolvidas são suficientes para um ferimento tão grave. Enquanto ele luta com essa incerteza, Reina continua seu trabalho silencioso ao fundo, limpando diligentemente uma vidraça. Ela para de limpar, inclinando a cabeça ligeiramente.
Uma expressão de preocupação silenciosa cruza seu rosto, como se ela sentisse a tensão repentina que preenche o ambiente. Uma luz suave e etérea começa a emanar dela enquanto ela se vira, seus olhos encontrando Kael. Ela chama o nome dele, sua voz carregada de preocupação. No momento em que ele olha para trás, seus olhos se arregalando com a visão. Uma memória surge em sua mente, Reina, encolhida e tremendo no escuro, sussurrando seu medo e ódio da dor. A visão continua com ela implorando para não ser deixada sozinha, suas palavras uma ladainha de dor e solidão. De volta ao presente, o rosto de Kael se firma com uma determinação sombria. Ele volta sua atenção para Reina, que está tremendo de aflição. Abraçando-a, ele sussurra para que ela não se preocupe, garantindo que está bem ali com ela. O estado atual dela desencadeia a memória de outra noite em que ela estava sofrendo. Em sua mente, ele se vê ajoelhado ao lado da cama dela, colocando a mão sobre ela e invocando um feitiço gentil, cura mental, que faz uma luz suave brilhar em sua palma. A magia calmante começa a funcionar, e a tensão dolorosa no rosto de Reina visivelmente diminui enquanto ela adormece. Enquanto ela se acalma, ele acaricia gentilmente seu cabelo, dizendo-lhe que está tudo bem e prometendo que todas as suas lutas serão recompensadas. Ele pensa na dor que ela deve ter experimentado, como andar descalço em uma estrada de espinhos, mas declara a ela que seus infortúnios terminam agora. A partir deste momento, ele lhe diz, tudo o que ela precisa fazer é viver e coletar a felicidade que perdeu. Ela deve desfrutar de boa comida, banhos quentes e dormir profundamente, livre de preocupações. Ele gentilmente a cobre com o cobertor, acreditando que é assim que uma criança deveria viver, segura e bem cuidada. Segurando-a enquanto dorme, ele continua seu voto silencioso. Ele resolve que ela encontrará a felicidade e se tornará uma heroína tão maravilhosa que todos que a virem sentirão inveja. Ele a encara com uma aceitação gentil e agridoce, sabendo que um dia ela o deixará quando se apaixonar pela pessoa com quem está destinada a ficar. Mas até esse dia, ele promete a ela que durma bem e não se preocupe. Ele reafirma seu compromisso de fazer com que seja assim, tudo para proteger o futuro brilhante dela. Dentro da capela, uma cena tensa se desenrola. Um grupo de aldeões e aventureiros se reúne ao redor de um homem gravemente ferido, seu peito rasgado por um ferimento escuro e irregular. Um de seus companheiros se ajoelha diante de Kael, implorando desesperadamente para que o reverendo trate o ferimento de seu amigo. Kael olha para o corte, reconhecendo-o como uma ferida incomumente severa para um mero reverendo lidar. Ele se inclina, sua expressão endurecendo de preocupação. A carne do homem está retalhada e o sangramento é intenso. Uma percepção sombria o atinge, suas artes sagradas podem não ser poderosas o suficiente para curar um ferimento tão devastador. Mesmo assim, ele decide que deve fazer o seu melhor para fechar a ferida. A cena muda para uma memória dolorosa. Reina está encolhida no chão, chorando, enquanto uma voz áspera a repreende, gritando para que ela pare de enrolar e a chamando de lixo inútil. Ela se lembra de acreditar que aqueles dias agonizantes nunca terminariam. No entanto, mesmo assim, uma pequena e resiliente parte dela sussurrava que tudo ficaria bem, que tudo daria certo. Seus olhos, antes cheios de lágrimas, agora sustentam um olhar claro e firme. De volta ao presente, ela está em silêncio em um quarto simples, mas limpo, segurando um pequeno pano, aparentemente perdida em pensamentos. Ela olha para baixo, uma onda de insegurança invadindo ao considerar ir para a capela. Ela se preocupa que seria apenas um incômodo para o Lord Kael. Seus pensamentos são interrompidos por um barulho do lado de fora, fazendo-a se perguntar se algo aconteceu. Deixando suas preocupações de lado, ela se dedica novamente aos seus deveres. Ela decide que precisa fazer seu trabalho corretamente e começa a limpar, torcendo o pano vigorosamente sobre um balde de madeira. Enquanto trabalha, sua expressão se suaviza em uma de pura fé. Ela aperta o pano, seus pensamentos cheios de admiração por Kael. Ela diz a si mesma que o Lord Kael ficará bem, certa de que ele é um reverendo incrível, sem sombra de dúvida. Ela faz uma pausa, olhando pela janela ensolarada, sua preocupação ainda persistindo enquanto sussurra o nome dele. A capela ergue-se pacificamente sob o céu claro, seu exterior sereno contrastando com a luta de vida ou morte que ocorre dentro de seus muros. Cercado pelos apelos desesperados dos aldeões, Kael concentra sua vontade. Com uma expressão calma e determinada, ele levanta a mão em direção ao aventureiro caído e pronuncia uma única e imponente palavra, cura. Ao falar, uma luz brilhante rompe de sua palma, muito mais intensa do que ele antecipava. O homem ferido olha para baixo, espantado, enquanto a energia sagrada e calorosa envolve seu peito, e até mesmo Kael parece momentaneamente surpreso com a onda de poder. A luz se dissipa, revelando o impossível. O aventureiro, a um passo da morte, salta de pé e flexiona seus músculos poderosos, exclamando que foi curado em um piscar de olhos. Seus companheiros olham com total incredulidade, declarando ser um milagre, pois não resta um único vestígio da ferida. Seu companheiro de cabelo espetado avança, dominado pela gratidão, proclamando que Kael é o melhor reverendo. Um aldeão idoso, chorando de alegria, acrescenta que um milagre tão profundo é algo inédito, mesmo no grande templo da capital. Em meio à celebração, Kael questiona o evento internamente. Ele sabe que não deveria possuir esse tipo de poder. A sensação foi avassaladora, como se ele tivesse sido abençoado com a própria proteção divina da deusa. Seus olhos percorrem o local, notando como a capela inteira parece brilhar com uma luz sagrada e tênue. Uma percepção surge nele enquanto se pergunta se esse poder recém-descoberto poderia ser o resultado da limpeza meticulosa de Reina. O pensamento se solidifica quando uma imagem de Reina, polindo o altar alegremente, passa por sua mente. Ele conclui que o trabalho dela, de coração puro, deve ter imbuído a capela com uma bênção divina, que por sua vez fortaleceu grandemente suas artes sagradas. Ele duvida momentaneamente dessa conclusão, pensando que alguém tão jovem como Reina não deveria ser capaz de tal feito.
Mas então, um sorriso gentil toca seus lábios enquanto ele aceita. Se tratando de Reina, ele supõe, tudo é possível. Em outra parte do edifício, completamente inconsciente do milagre que ela possibilitou, Reina continua seu trabalho. Ela cantarola uma melodia alegre enquanto limpa uma janela, seu espírito leve e contente. Seu ato simples e devocional consagrou o pequeno edifício. A torre do sino da capela agora se ergue contra o céu, não apenas como uma estrutura de madeira e pedra, mas como um verdadeiro santuário que irradia uma aura sagrada e palpável. Kael entra no cômodo, anunciando seu retorno para a Reina. Ele a encontra perto da lareira, cantarolando para si mesmo enquanto mexe um grande caldeirão. Ela se vira para cumprimentá-lo, agradecendo por seu trabalho árduo. Ele se aproxima, atraído pelo aroma agradável, e pergunta se ela está preparando um ensopado. A panela borbulha com uma refeição farta e apetitosa. Reina expressa sua esperança de que a comida seja do agrado dele e o convida a se servir. Agora sentados à mesa, Kael junta as mãos e oferece gratidão à deusa e à Reina pela comida. Ao lado dele, ela se junta ao sentimento, e eles concordam em começar a refeição. Ele dá a primeira garfada no ensopado. Um momento de silêncio se passa antes que seus olhos se abram de repente, arregalados de espanto. Uma explosão de sabor domina seus sentidos. Um gosto suave e saboroso se espalha por sua boca, uma fusão perfeita do umami da carne e da doçura natural dos vegetais. A experiência se aprofunda quando o toque picante de vários temperos choca sua língua, criando um perfil de sabor robusto e complexo que lembra um curry rico. Ele olha para a Reina, que come em silêncio. Ele está atônito, nunca tendo imaginado que ela pudesse preparar um ensopado tão profundamente complexo. Sua mente imediatamente questiona a origem da carne e dos temperos. Ele pergunta diretamente a ela onde encontrou os ingredientes. Uma Reina nervosa explica que usou apenas o que foi deixado na mesa. Ela se preocupa por um momento se deveria ter usado, mas depois descarta o pensamento, afirmando que eram para o jantar de qualquer maneira. A resposta dela apenas aprofunda sua confusão. Ele se lembra distintamente de ter adquirido apenas vegetais. Ele encara a refeição, imaginando como a carne e os temperos apareceram, enquanto o Reino encara de volta, igualmente perplexo. Enquanto ele continuava a refletir sobre os ingredientes misteriosos, seu olhar pousou em Reina. Uma luz suave e etérea começou a brilhar e a girar ao redor dela. As esferas brilhantes se multiplicaram, flutuando suavemente no ar. Ele olhava, totalmente perplexo, enquanto Reina, aparentemente sem perceber nada, apenas o encarava com um olhar interrogativo. Seus olhos se arregalaram quando um pensamento surpreendente cruzou sua mente. Não podia ser espíritos. Ele se lembrou de passagens que havia estudado. Espíritos eram conhecidos como anjos de baixa patente, os mensageiros da deusa. Dizia-se que raramente apareciam, e apenas diante dos mais virtuosos sacerdotes. Ele se virou para a Reina, perguntando se ela notava algo incomum. Ela olhou ao redor, com uma expressão plácida, e confirmou que não via nada fora do comum, um fato que ele aceitou silenciosamente. Com um suspiro suave de compreensão, ele observou os espíritos brilhantes continuarem a dançar ao redor dela, visíveis apenas para ele. De repente, com um estalo suave, um peixe fresco se materializou no ar a partir de uma nuvem de fumaça. Ele recuou em choque, exclamando que um peixe tinha acabado de aparecer do nada. Estava indo diretamente para a panela de ensopado deles. O peixe caiu com um pequeno barulho na panela. Percebendo seu alarme, Reina perguntou o que havia de errado, mas ele rapidamente dispensou a preocupação dela, insistindo que não era nada. Ele a observava, uma teoria se formando em sua mente. Será que os espíritos estavam se escondendo de Reina intencionalmente? Ele concluiu que deviam ser seus guardiões, protegendo-a das sombras e providenciando comida para ela. Ele encarou o espaço onde os espíritos pairavam, uma profunda inquietação se instalando sobre ele. Ele se perguntou se sua decisão de acolher Reina havia causado alguma mudança imprevista, um desvio do mundo que ele pensava conhecer do jogo. Em sua memória do jogo, os efeitos eram claros, a capela brilharia, suas artes sagradas se fortaleceriam e os espíritos trariam ingredientes para a comida. Mas essa manifestação física e direta era algo novo. Seu tumulto interno foi interrompido por Reina, que olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas, convencida de que sua presença havia causado algum dano irreversível ao mundo. Enquanto olhava para ela, Kael só conseguia pensar na enorme quantidade de milagres que havia testemunhado em um único dia. Ela insistiu, com a voz trêmula, perguntando se havia feito algo de errado. A pergunta dela o tirou de seus pensamentos, e ela rapidamente continuou, perguntando por que Lord Kael estava agindo de forma tão estranha de repente. Ele rapidamente se recompôs, dando outra colherada no ensopado com um sorriso largo e tranquilizador. Ele explicou que a comida dela era tão deliciosa que o fez esquecer suas maneiras, fazendo-o se sentir como um garotinho animado. Seu elogio trouxe um sorriso radiante ao rosto de Reina. Ela declarou que estava feliz por ele ter gostado e prometeu cozinhar para ele todos os dias. Observando sua alegria pura, Kael decidiu que, se ela estava feliz com as coisas como estavam, ele não tinha o direito de se opor. Ela imediatamente começou a planejar o dia seguinte, pensando em voz alta sobre o que deveria fazer para o café da manhã. Como tiveram carne no jantar, ela ponderou que peixe seria uma boa escolha. Como se fosse um sinal, vários peixes frescos se materializaram do nada e caíram em uma panela próxima. Observando a entrega espontânea, Kael tentou acalmar os nervos. Ele silenciosamente esperava que os espíritos não tivessem roubado os ingredientes de algum lugar, mas rapidamente racionalizou que deveria estar tudo bem. Afinal, eram apenas espíritos. O dia chegou ao fim, e uma paz tranquila se instalou sobre a pequena capela aninhada contra as colinas. Vários dias se passaram nessa nova rotina.
Uma manhã, Kael se virou para a reina com uma sugestão, propondo que saíssem durante o dia. Ele confirmou sua sugestão, explicando que, embora tenha submetido a alguns inconvenientes, tudo deveria ficar bem agora. Reina, erguendo os olhos de um livro, mal podia acreditar, perguntando com os olhos arregalados se ela realmente podia sair. A reação dela foi de pura euforia. Ela dançou de alegria, uma transformação que Kael notou ter sido tão profunda em apenas alguns dias que era quase como um milagre divino. Ele refletiu internamente que, em seu estado saudável atual, ninguém a acharia suspeita. Ele então disse a ela que precisavam de muitas coisas e deveriam ir comprar tudo de uma vez, uma ideia que ela recebeu com um sonoro sim, Lord Clael. Eles saíram para uma movimentada praça da cidade, e as vistas e os sons maravilharam Reina. Enquanto ela observava o mercado animado, Kael permaneceu por perto, advertindo-a para ter cuidado para não se perder na multidão. Em meio à multidão, uma criança pequena apontou com entusiasmo, perguntando ao pai sobre algo que viu. O pai a puxou gentilmente, dizendo para não se afastar. A cena simples e familiar pareceu pegar Reina de surpresa. O pai então pegou a mão de seu filho, um pequeno gesto de conexão que tanto Kael quanto Reina observaram de longe. Observando-os, a expressão de Reina entristeceu, e ela começou a se afastar na multidão, perdida em pensamentos. Kael percebeu sua súbita mudança de comportamento e chamou seu nome em voz baixa. Ele então estendeu a mão em direção a ela, oferecendo uma solução simples. Ele sugeriu que dessem as mãos para que ela não se perdesse, seu tom era gentil e reconfortante. Ela ergueu o olhar, seus olhos arregalados com uma mistura de surpresa e esperança tímida, encontrando o olhar calmo e firme dele. Com um grito radiante e alegre de sim, ela pegou a mão dele com entusiasmo. Olhando para seus dedos entrelaçados, um rubor profundo se espalhou por seu rosto enquanto ela sussurrava o nome dele, Lord Clael. A mão menor dela estava segura na dele enquanto eles permaneciam juntos no mercado movimentado. Ela cantarola uma melodia alegre, com a mão segura na de Kael enquanto caminham pelo mercado. Um sorriso pequeno e satisfeito surge nos lábios dele. Enquanto continuam pela rua movimentada, ela olha para ele e pergunta aonde devem ir primeiro. Ele considera as opções pensativamente, murmurando que devem começar por um lugar específico. Ele se vira para ela, explicando sua decisão. Ele a elogia por sempre limpar tudo tão bem e por fazer comidas deliciosas, afirmando que quer demonstrar sua gratidão. Reina o encara, surpresa e um pouco confusa com o desejo dele de agradecê-la. Ele hesita por um momento antes de seus olhos pousarem em uma vitrine específica. Ele decide que parece um bom lugar para começar. Levando-a até a entrada, ele anuncia que chegaram ao Rose Garden, uma loja de roupas. Ele declara sua intenção de comprar roupas novas para ela, acrescentando que uma garota não deveria ter que usar trapos. Reina o encara, com uma expressão de espanto silencioso. Um pensamento o atinge de repente. Ele se lembra que, no jogo, tal milagre não acontecia, mesmo quando Reina estava limpando. Atrás dele, ela levanta os braços em deleite, alheia à sua perturbação interior. Seus olhos brilham de pura alegria enquanto ela admira as belas vestimentas dentro da loja. Algum tempo depois, com as compras concluídas, eles caminham de volta para casa, com os braços carregados de pacotes. O som de um sino da torre da capela próxima ecoa pelo ar, marcando as horas. De volta à residência, Reina, segurando um balde e um pano, incentiva Kael a dar o seu melhor em seu trabalho da tarde. Ela o informa que estará limpando os quartos dos fundos. Ele adverte para não se esforçar demais e se lembrar de descansar. Em resposta, ela promete alegremente fazer o jantar mais tarde e o despede para a capela com uma última palavra de incentivo. Ele está do lado de fora da capela, ainda acreditando que deveria ter descansado mais, mas os aldeões já estão se reunindo. Eles cumprimentam seu jovem reverendo calorosamente, perguntando se podem orar novamente hoje. Enquanto caminham, os aldeões começam a notar uma mudança. Uma mulher comenta com surpresa que a dor crônica em suas costas desapareceu de repente. Outro comenta que o próprio ar parece diferente. Kael simplesmente menciona que fez uma pequena limpeza pela manhã. Os pequenos milagres continuam a se espalhar. Um homem idoso sente seus joelhos mais saudáveis, enquanto outro homem se flexiona, notando que a rigidez em seus ombros desapareceu. Eles se perguntam em voz alta se isso é uma bênção da deusa, no momento em que um grito frenético pelo reverendo ecoa da entrada da capela, assustando Kael. Dois aventureiros entram de repente. Um deles ampara desesperadamente seu companheiro, que sangra profusamente de um ferimento na lateral do corpo. O aventureiro de cabelo espetado implora por ajuda, gritando que um monstro na floresta foi o responsável pelo ferimento quase fatal. Eles deitam o homem ferido no chão enquanto os aldeões observam em choque. A expressão de Kael torna-se sombria enquanto ele avalia o dano. Ele entende imediatamente que a situação é séria. Sem tratamento imediato, o homem não sobreviverá. Ele questiona sua própria habilidade, perguntando-se se suas artes sagradas subdesenvolvidas são capazes de curar um ferimento tão grave. Em outra parte da casa, Reina limpa silenciosamente uma janela, absorta em sua tarefa. Ela para no meio do movimento, seu olhar distante. Uma mudança sutil em sua expressão sugere que ela sentiu algo errado. Uma luz suave e etérea começa a envolvê-la enquanto ela se vira, seu rosto marcado pela preocupação. Ela sussurra o nome dele, Lord Kael. No salão principal, o rosto de Kael se enrijece com uma nova determinação. Sua determinação é alimentada por uma lembrança de Reina, tremendo e suando de febre. Ele se recorda dos sussurros doloridos dela, de seu ódio absoluto pela dor. A memória se aguça, Reina, encolhida e vulnerável, implorando para não ser deixada sozinha, chorando que dói e que está solitária. Essa lembrança solidifica seu propósito, seu olhar tornando-se firme e inabalável. Ele se inclina para perto da Reina angustiada, sussurrando palavras de conforto.
Ele diz a ela para não se preocupar, que ele está bem ali com ela. Ajoelhado ao lado da cama dela, ele estende a mão enquanto uma luz suave emana dela, invocando um feitiço gentil, cura mental. A magia faz efeito instantaneamente. A expressão de dor de Reina se suaviza, seu tremor cessa e ela mergulha em um sono tranquilo. Enquanto ela descansa, seus pensamentos viajam para uma memória de quando a confortava em criança. Ele se lembra de acariciar suavemente o cabelo dela, prometendo à jovem que tudo ficaria bem e que todas as suas lutas um dia seriam recompensadas. Ele reflete sobre as dificuldades que ela deve ter enfrentado, imaginando sua jornada como uma caminhada descalça por uma estrada coberta de espinhos. Ele jura silenciosamente que os infortúnios dela terminam agora. De agora em diante, ele quer que ela simplesmente viva e colete toda a felicidade que perdeu. Ele deseja que ela desfrute de refeições saborosas, tome banhos quentes e durma profundamente, completamente livre de preocupações. A memória continua, mostrando-o ajeitando a pequena criança na cama, acreditando que está é a vida pacífica que uma criança merece. Ele a abraça, cheio da convicção de que ela certamente encontrará sua felicidade e se tornará uma heroína tão radiante que todos que a virem sentirão inveja. Olhando para o rosto adormecido dela, ele aceita um futuro onde ela eventualmente o deixará para se apaixonar pela pessoa com quem está destinada a ficar. Esse pensamento fortalece sua determinação. Por enquanto, ele só quer que ela durma bem. Ele faz uma promessa solene a si mesmo de que garantirá que ela possa alcançar esse futuro brilhante. Enquanto ele faz esse voto, a reina dos dias atuais, embora distante, parece brilhar com uma luz fraca, como se sentisse seu profundo comprometimento. Um grupo de aventureiros se reúne com urgência ao redor de seu camarada caído, cujo peito exibe um ferimento grave e sangrando. Um deles se ajoelha diante de um reverendo, implorando para que ele trate rapidamente o ferimento de seu amigo, ressaltando sua gravidade. Kael avalia o ferimento com uma expressão sombria. Ele percebe que a carne do homem está dilacerada e que ele sangra profusamente, o que o faz duvidar se suas artes sagradas serão suficientes. Mesmo assim, ele decide que deve fazer o seu melhor para fechar a ferida. Algum tempo depois, o sino acima da porta de uma loja tilinta, anunciando a chegada deles. Lá dentro, Kael e Reina estão em uma boutique de roupas. Reina olha ao redor, com os olhos arregalados de admiração pelos vestidos expostos nos manequins. Ela se aventura mais para dentro da loja, com uma expressão de puro espanto ao perceber que está cercada por roupas fofas por toda a parte. Virando-se para Kael com os braços estendidos em empolgação, ela pergunta com entusiasmo se pode dar uma olhada. Ele concorda calmamente. Ele a observa com um sorriso gentil, feliz por vê-la se divertindo. Ele reflete que, afinal, ela ainda é uma garota, e não é surpresa que se interesse por roupas bonitas. Ele sente uma sensação de satisfação, acreditando que fez a escolha certa ao selecionar esta loja ao acaso. Enquanto uma voz lhes dá as boas-vindas, Kael educadamente pede desculpas pela intromissão. O lojista aparece, um homem grande e musculoso que se apresenta como oratório. Ele expressa seu prazer pela visita do novo reverendo, o que visivelmente assusta Kael. Inclinando-se, Oratório se oferece para preparar tudo para ele escolher. Kael explica que estava procurando roupas para a reina, a quem Oratório imediatamente chama de Gracinha. O lojista afirma com orgulho que ele mesmo fez tudo na loja. Ele então aponta dramaticamente, declarando que seu sonho é que todas as garotas fofas vistam roupas que ele pessoalmente desenhou e fez. Ele pede formalmente que Oratório encontre algumas roupas para a reina. O lojista expressa seu deleite, comentando que é um prazer ter uma garota como ela visitando a loja e que Kael nem precisa pedir ajuda. Em um lampejo de inspiração, Oratório imagina a reina em uma infinidade de estilos, um adorável vestido com babados, uma roupa fofa com orelhas de coelho e até mesmo um prático conjunto de calças fácil de se mover. Voltando à tarefa, Oratório segura um vestido simples, afirmando com confiança que Reina ficaria adorável independentemente do que vestisse. Reina, com uma expectativa esperançosa, vira-se para Kael e pede sua opinião sobre a peça. Ele leva um momento para olhá-la apropriadamente. Com um sorriso gentil, ele diz que ela está adorável, admitindo que está genuinamente surpreso. Oprimida pelo elogio, o rosto de Reina fica vermelho enquanto ela gagueja sua felicidade. Enquanto Reina gira em seu novo vestido, Oratório observa com um sorriso conhecedor, comentando sobre sua inocência e notando com surpresa que não sabia que uma garota tão bonita vivia na cidade. Ele esclarece a situação de Reina, explicando que ela é uma irmã aprendiz que foi colocada sob seus cuidados no templo para treinamento interno. Ele reflete silenciosamente sobre como uma vida assim deve ser difícil para alguém tão jovem. Com a empolgação transbordando, Reina puxa a manga dele, ansiosa para experimentar outro vestido. Enquanto a observa, Kael percebe o que Oratório quis dizer. O lojista esclarece que, como o pai de Reina não é uma pessoa digna de respeito, ela vive no templo como uma protegida. A expressão do lojista torna-se séria ao se dirigir a Kael diretamente por seu título, reverendo. Eles imploram que ele considere seriamente o futuro de Reina, insistindo para que ele garanta que ela possa se tornar a pessoa mais feliz possível. Oratório conclui que seria um desperdício ela passar a vida inteira como uma simples irmã. Em um vestido novo e escuro, Reina puxa nervosamente a manga de Kael e pede sua opinião. Ele desvia o olhar, com uma expressão distante, enquanto lembra a si mesmo que ela não ficará com ele para sempre. Em voz alta, ele simplesmente diz, "Você tem razão." Ele então se vira para ela, com o rosto se abrindo em um sorriso caloroso. Ele declara que o novo visual dela é ao mesmo tempo maduro e maravilhoso. Os olhos de Reina se arregalam de choque e encanto, e um rubor se espalha por seu rosto enquanto ela solta um pequeno suspiro. Ela gira em pura alegria, com o vestido se abrindo ao seu redor.
Observando-a, Kael faz um voto silencioso e resoluto de garantir que Reina se torne a heroína mais feliz de todas. Com as compras na loja de roupas concluídas, eles voltam para a rua ensolarada. Agora vestindo um lindo vestido de cor clara, Reina caminha de mãos dadas com Kael, atraindo os olhares atônitos de todos no mercado lotado. Os habitantes da cidade murmuram maravilhados, questionando a identidade da garota fofa. Ele a conduz por entre os espectadores, pensando consigo mesmo que, com o charme natural dela, não é de se espantar que ela se destaque tanto em roupas novas e estilosas. Reina, desacostumada com a atenção, mantém a cabeça levemente curvada. Ela o encara com olhos preocupados, perguntando se estava tudo bem em aceitar coisas tão bonitas. Kael a tranquiliza, dizendo que tudo ficou bem nela e que haveria muito mais por vir. Ele pega a mão dela gentilmente, mas então faz uma pausa. Os pensamentos dela se voltam para o fato de ele ter comprado até roupas íntimas, algo que ela considera desnecessário. Vendo a expressão dela, Kael rapidamente encerra o assunto, afirmando que é uma necessidade e não deve ser questionado. Ele prontamente muda de assunto, sugerindo que comprem itens de necessidade diária em seguida. Dentro de outra loja, Kael diz a ela para avisá-lo se houver algo que ela queira enquanto ele pega algumas coisas. Reina olha ao redor e insiste baixinho que já tem o suficiente. Ele parece não ouvi-la, listando itens para si mesmo, um lenço, uma bolsa e materiais de escrita. O último item de sua lista o faz parar, sua expressão tornando-se pensativa enquanto uma nova ideia começa a se formar. Enquanto continuavam suas compras, a atenção de Reina é capturada por um item em uma loja, um grande urso de pelúcia de cor escura com um colarinho xadrez, sentado estoicamente em um balcão. Seu olhar permanece fixo no bicho de pelúcia, cuja expressão costurada e um tanto mal-humorada parece encará-la de volta. Percebendo seu fascínio silencioso, Kael se oferece para comprá-lo para ela, dizendo-lhe para não ser tímida. Reina fica nervosa, agitando as mãos e insistindo que está tudo bem e que ela não o quer, mas ele decide comprá-lo para ela mesmo assim. Ele então se ajoelha para explicar seu significado. Ele lhe diz que um bicho de pelúcia é como um anjo da guarda para crianças. Quando algo ruim as ameaça, ele lutará por elas e devorará quaisquer pesadelos. Reina escuta, sua expressão se suavizando enquanto considera suas palavras. Sua explicação ressoa com ela. Com um ok baixo, ela aceita o urso e o puxa para um abraço apertado e reconfortante. Kael, satisfeito, pergunta se ela quer mais alguma coisa, mas ela timidamente balança a cabeça negativamente. Com as compras feitas, eles caminham pelas ruas da cidade, com Reina agora segurando a mão do urso de pelúcia enquanto andam. Enquanto caminham, uma jovem de cabelos escuros e trançados os avista de longe e chama por Kael, perguntando quem é a garotinha com ele. Ele se vira e cumprimenta a mulher, Lotir. Ele apresenta a Reina, explicando que o templo a acolheu há pouco tempo. Lotir sorri calorosamente, comentando como Reina é fofa. Oprimida pela tensão, Reina espia por trás da perna de Kael para oferecer um olá tímido. Vendo uma oportunidade, ele confessa a Lotir que não sabe muito bem do que uma garota pode precisar. Ele pede ajuda dela com qualquer coisa relacionada à Reina de agora em diante, dizendo-lhe para se sentir à vontade para ajudar a qualquer momento. Lotir considera seu pedido e prontamente concorda. Ela sugere que não podem ter um rosto tão adorável escondido e que o primeiro passo deveria ser cortar o cabelo de Reina. Kael concorda que a ajuda dela seria muito útil. Ele observava enquanto Lotir se ajoelhava, sorrindo calorosamente para Reina. A aldeã perguntou gentilmente à jovem o que ela achava, questionando se ela não gostaria de se tornar ainda mais fofa. Diante disso, Reina ergueu o olhar, suas bochechas corando levemente, mas seus olhos cheios de uma surpreendente determinação. Ela afirmou que sim, queria se tornar mais fofa. A resposta dela encantou Lotir, que aceitou a tarefa com alegria, prometendo que levaria cerca de 30 minutos. Kael formalmente confiou Reina aos seus cuidados, embora a própria Reina parecesse menos do que animada, fazendo beicinho enquanto agarrava seu urso. Com Reina em boas mãos, ele se virou para sair. Soltou um suspiro suave, ponderando seu próximo passo e decidindo, por enquanto, simplesmente retornar ao templo. Sua caminhada solitária foi logo interrompida por uma voz familiar chamando seu nome. Um jovem de cabelo espetado, vestido com armadura e carregando uma lança, cumprimentou-o casualmente. O aventureiro se aproximou com um sorriso malicioso, comentando em tom de brincadeira que tinha visto Kael em um encontro com uma garota bonita. Ele então questionou, de forma zombeteira, se o reverendo levado lhe estava tramando algo. Ele o encarou